Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula do curso gratuito de SketchUp e V-Ray. Meu nome é Victor Reuter, criador do portal de cursos online Victor Reuter Arquitetura Digital. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as próximas aulas do curso. Seu comentário também é muito importante para que eu possa melhorar cada vez mais o conteúdo que eu vou proporcionar para você. Bom, antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de responder 3 comentários, 3 mensagens que eu recebi. A primeira é do Josias, ele comentou que as aulas estão com um chiado no áudio. Eu acredito que possa ser por conta do meu ventilador. Eu deixei o ventilador aqui desligado, então vou pedir que você comente nessa aula se melhorou o som, se está melhor. Comentem aí também se deu uma melhorada, porque se continuar chiando, eu vou tentar fazer uma edição no vídeo para tentar melhorar o áudio. Outro comentário que eu quero responder é o da Bruna. Ela está me perguntando com relação ao planejamento para esse curso, quantas aulas serão, se vai ser uma aula por dia. Então, Bruna, o planejamento para esse curso aqui, que eu fiz, vão ser pelo menos 30 aulas, tá? Porque eu quero falar tudo, desde a parte da modelagem até a renderização e pós-produção da imagem. Então, vão ser pelo menos 30 aulas, mas terminando o curso, eu vou continuar fazendo vídeos para o canal, com dicas extras e muita coisa vai vir esse ano aí. Estou planejando bastante coisa bacana para vocês. E uma outra pergunta também, que já tem relação com a nossa aula de hoje, foi a pergunta do Pedro. Ele me perguntou o que é preciso para trabalhar com maquete eletrônica. Se precisa ter alguma formação, se precisa ser arquiteto, designer de interiores. Então, Pedro, na verdade, não. Para trabalhar com maquete eletrônica, é bom sim você ter uma noção de interpretação de projeto. Você precisa treinar isso, é o que eu vou mostrar aqui no curso a partir da aula de hoje. A gente já vai começar com a modelagem. E para você praticar, você precisa ter um projeto. Se você não for o autor, você precisa pegar um projeto pronto para você praticar, estudar. E depois, quando você for fazer o serviço para outra pessoa que vai te fornecer as informações, você já vai ter tudo ali para seguir. Então, não necessariamente você precisa ser o autor do projeto para fazer a maquete, ok? Vou falar isso nas aulas seguintes aí. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a nossa aula agora no meu computador. Voltar para o SketchUp, continuar de onde paramos, que hoje a gente já vai começar aí a subir parede, construir o nosso projeto aí. Volta aqui no nosso queridíssimo amigo SketchUp. Na aula passada nós aprendemos a questão da customização de atalhos, né, para que você tenha mais agilidade, dei algumas dicas aí. E chegou a hora agora que você já preparou todo o seu programa, já treinou os atalhos, já tem uma noção de que isso é extremamente importante agora na hora de executar um trabalho. Nós vamos começar a modelagem. E já aproveitando também, respondendo mais uma vez a pergunta do Pedro, com relação ao projeto, quando você está começando, está estudando, eu mesmo sempre faço isso aqui para praticar. Eu costumo pegar projetos prontos na internet, porque a área de maquete eletrônica é uma área que você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre praticando, porque é uma área muito concorrida. Antigamente não tinha tantas pessoas fazendo 3D, mas hoje virou uma coisa muito banalizada. Então, você tem que buscar uma qualidade máxima no seu trabalho, montar um portfólio legal. E não necessariamente você vai ter projeto toda hora e nem sempre um cliente vai te autorizar a postar uma imagem, a colocar no seu site, no seu portfólio. Então, eu costumo pegar projetos na internet. O projeto que eu escolhi para a gente fazer nesse curso aqui é um projeto que já existe. Eu vou mostrar para você agora como eu busco por projetos na internet. Você pode fazer projetos no SketchUp de várias formas. Você pode começar modelando aqui do zero mesmo, se você já for uma pessoa que tem a noção de projeto, que já tem a noção de medidas. Você pode começar do zero, sem nenhuma planta, sem nada. Ou você pode usar fotos de referência, ou mesmo um arquivo de AutoCAD que você vai receber do arquiteto, do designer, ou também uma foto. Então, eu costumo usar muito planta baixa em foto. Vou mostrar para você agora onde que eu busco os projetos. E o site que eu mais uso para pegar projetos e praticar é o ArcDaily. O ArcDaily, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, é um site bem legal porque ele tem projetos muito bons.
As fotos são excelentes para que você possa analisar o projeto, ver o que você vai precisar modelar, serve muito bem para referências. Então, eu uso bastante esse site aqui. O que eu faço sempre é vir aqui na parte de projetos, e aqui nós temos a parte de arquitetura residencial. Aqui em arquitetura residencial você tem casas, apartamentos, tem muita coisa. Então eu clico aqui em casas e ele vai me dar uma lista de projetos aí muito grande para poder escolher. Então vamos supor, poxa, eu quero fazer uma cena tipo essa daqui. Eu vou clicar no projeto e eu vou ter todas as informações aqui que são extremamente importantes. A questão quem é o arquiteto responsável, porque quando você pega projetos assim, de autoria que não foi solicitado de você, né, o serviço, quando você for postar no seu portfólio, você tem que dar o crédito a quem é o autor do projeto. Então, se o projeto não é seu, quando você for postar, você vai ter que colocar maquete eletrônica, projeto, fulano de tal, né? Você tem que dar os créditos. E dando os créditos à pessoa que fez o projeto, você não corre risco de ter nenhum problema. E você continua aí praticando e divulgando o seu trabalho. E o bacana do ArcDaily é que se você entrar aqui, por exemplo, nesse mais 29 aqui, você vai ver todas as fotos do projeto, né? Você, até para ter ideias também, caso você seja estudante de arquitetura, de design, é um site que costuma se usar muito também para referências. Lá para o final, eu vou pular as fotos aqui, lá para as últimas, geralmente a gente encontra aqui as plantas em imagem. Então veja que geralmente aqui para o final ele tem todo um esquema, né, mostrando a estrutura do projeto. Isso ajuda muito na hora de você fazer uma modelagem. E aqui veja a planta baixa, nós temos aqui também. Às vezes pode ter um corte, mas se não tiver um corte ou uma vista mostrando as alturas, aí você pelas fotos consegue deduzir, né? Você pode pesquisar na internet a altura bancada e aí pela altura da bancada você faz o resto das coisas de forma proporcional. Então é assim que eu faço, ok? Eu escolho um projeto aqui para praticar e vou seguindo. Vou mostrar para você agora o projeto que eu escolhi. E o projeto que eu escolhi para a gente fazer aqui no curso é a cozinha dessa residência aqui. Residência Tamarama, por Ebsky Architects. Então, passando pelas fotos aqui, eu achei essa cozinha que me chamou a atenção, achei interessante para fazer o curso, porque vai ser uma cena rápida da gente fazer e já vai dar para passar muita coisa, você já vai ter resultado. E aqui para o final também eu tenho as plantas que eu consigo localizar essa cozinha aqui. Então, como exercício já de cara para o início dessa aula, aqui nós temos alguns cortes também. Aqui nós temos a planta. Então, como exercício para essa aula, eu vou pedir que você acesse o link da descrição do vídeo para cair na página do projeto aqui no ArcDaily e salve as imagens aqui, né, do projeto, que você salve a imagem da cozinha e dessa planta aqui. Eu vou mostrar para você como a gente importa essa planta lá no SketchUp, coloca ela na proporção correta para iniciar a nossa modelagem. Vou dar algumas dicas também e vamos tentar já adiantar algumas coisas aí do nosso projeto na aula de hoje. Então salve esses arquivos, não esqueça também de quando você terminar essa imagem, for postar aí nas redes sociais, mais para frente vou dar algumas dicas aí também de grupos no Facebook, onde você pode postar para pedir feedback de outros profissionais, que você deu os créditos ao autor do projeto, ok? Então não faça isso sem dar os créditos. Salve as imagens aí, dê uma pausa no vídeo agora, acesse o link aí na descrição, salve as imagens no seu computador e continuamos agora lá no SketchUp carregando a planta baixa. Após salvar a imagem no seu computador, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em arquivo, importar, e eu vou localizar a pasta aqui onde eu salvei a minha imagem. O problema é que eu não consigo visualizar a imagem aqui. Por quê? Por padrão, a opção de importar do SketchUp vai procurar por arquivos .skp, que são arquivos do SketchUp. Ele está entendendo que você quer carregar modelos, blocos, e não é isso que a gente quer. Então, para poder visualizar as imagens, você tem que alterar essa opção aqui para todos os tipos de imagens compatíveis. Abrindo essa lista aqui, você já consegue observar que o SketchUp importa vários tipos de formatos. Ele importa arquivos do SketchUp, .skp, arquivos de AutoCAD, .dwg. Mais para frente, falarei em uma aula como iniciar um projeto a partir de uma planta do AutoCAD, arquivos 3ds, DAE, vários outros formatos aqui ele é compatível, OBJ. Então,
Eu vou trocar aqui para todos os tipos de imagem compatíveis, que é JPEG, PNG, PSD, TIFF, TGA, e ele vai visualizar as imagens aqui. Quando você seleciona a imagem, antes de você clicar em importar, você tem 3 opções aqui. Você pode importar essa imagem como uma imagem mesmo, como uma textura ou como uma foto adaptada. Textura eu vou falar mais para frente, foto adaptada não vou falar aqui no curso, e imagem é o que a gente vai utilizar agora. Então você vai marcar a opção imagem, vai selecionar a sua planta e vai clicar em importar. Ao clicar em importar, você vai ver que a sua imagem veio aqui para a tela do SketchUp, você vai dar um clique, eu gosto de clicar aqui na origem, um clique só no mouse, você vai soltar e vai arrastar o mouse. Eu vou colocá-la um tamanho aleatório aqui, vou colocar mais ou menos assim, ok, e a minha planta já está aqui. Eu consigo agora navegar, como eu já mostrei na aula anterior. Então eu vejo que a minha cozinha está localizada aqui nessa parte do projeto. O problema é que essa planta está totalmente fora de proporção. Esse bonequinho aqui, inclusive já falando sobre ele, é uma referência de escala humana. Você pode usar ele para modelar objetos e ver se o que você está fazendo está na proporção correta. É muito comum no início, quando a gente começa a trabalhar com modelagem 3D, errar medidas, proporções, principalmente se a gente não tem uma noção exata. Então esse boneco aqui ele serve como referência. E se eu colocar ele ali, já aprendendo um comando novo aqui no SketchUp, eu posso selecionar o boneco clicando nele e pegar a minha ferramenta mover. Eu posso tanto clicar aqui ou usar o atalho M de mover. Com o boneco selecionado e o M de mover, eu posso dar um clique aqui no pé dele, arrastar ele e clicar aqui que ele vai ficar na posição. Então veja como ele ficou gigante aí para a proporção dessa cozinha. Então eu vou dar um Ctrl Z para ele voltar lá para a posição inicial dele. E o que eu vou te ensinar agora é escalonar essa planta aqui. Para fazer essa escala e colocar essa planta na proporção, a gente precisa ter uma medida aqui de referência. Então a gente teria que imaginar aqui, né, algo que desse uma noção para a gente de proporção. Nessa hora que é importante você ter essa noção de projeto e medidas, caso você não tenha, pesquise na internet. Geralmente o que eu faço é usar a parede, que parede geralmente tem 15 centímetros. Portas também geralmente tem 70, 60 centímetros. Então eu vou tentar fazer aqui por essa porta. Aqui me parece ser um home office, alguma coisa do tipo. E eu vou chutar que essa minha porta aqui tem por volta de 70 centímetros. Então o que eu vou fazer é pegar a minha trena, a ferramenta fita métrica, e com a fita métrica selecionada, se eu der um clique aqui e outro clique aqui na outra ponta, você vai observar aqui embaixo na direita que o meu comprimento está dando 27 centímetros, 0,27 metros. Ou seja, está errado. Eu preciso que essa medida tenha 70. Então, como que eu faço para colocar todo esse projeto na proporção? Eu vou selecionar a imagem, dar um clique nela, ela vai ficar com a borda azul. Vou pegar a minha trena, vou vir até aqui, vou dar um clique no início da porta, um outro clique no final da porta, e eu vou, sem fazer mais nenhum movimento, digitar 0,70 e vou dar Enter. Ao pressionar o Enter, vai aparecer essa caixinha aqui perguntando se eu quero redimensionar o modelo. Eu vou clicar aqui sim, e a minha planta agora aumentou de tamanho. Observe que se eu vier aqui agora e medir novamente, daqui até aqui, eu tenho os 68 ali, 69, uma diferençazinha pequena por conta da imagem, mas eu já tenho 70 centímetros. Então se eu vier aqui, por exemplo, e medir essa mesa aqui agora, ela está dando 80 centímetros. 80 centímetros por 1,90 m. Então a gente já começa a ter uma coisa mais proporcional aí. Eu não confio 100% nessas plantas do Orchidale. Às vezes me parece que eles colocam algumas coisas fora de proporção aqui, mas já vai me ajudar muito a iniciar esse processo de modelagem aí. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para fazer novamente, porque eu tive alguns alunos também no outro curso, nas outras aulas, com dúvida nessa ferramenta. Muitos selecionavam a planta, vinham aqui na trena, davam o primeiro clique e o segundo clique, e ao digitar a medida não funcionava. Então, 0,70 Enter, não acontecia nada. Porque se por um acaso você fizer isso e não acontecer nada, é porque a sua trena está criando linha guia. Então o que você vai fazer quando você der o primeiro clique, você vai
pressionar o Ctrl, deixar o Ctrl pressionado. Observe aqui embaixo, o SketchUp ele é um programa muito bom em te dar informações também da ferramenta que você está usando. E ali ele me diz ali embaixo que se eu pressionar o Ctrl, eu vou ativar ou desativar a criação de guias. Então, com o Ctrl pressionado, eu vou clicar aqui e agora eu vou digitar o 0,7. Enter de novo. E aí sim a minha planta está redimensionada. Então, faça esse processo para a gente poder continuar na aula agora, iniciando todo o desenho dessa modelagem aqui. Agora que você já escalonou a sua planta, já está nas proporções aí melhores para que a gente possa trabalhar, nós vamos começar modelando já, fazendo um desenho aqui, aprendendo as ferramentas na prática. Como eu comentei, já vamos aprender tendo o resultado e vendo a evolução do trabalho aí. Para começar a fazer esse desenho, nós vamos utilizar a ferramenta do lápis. Então, selecionando o lápis aqui, dando um clique nele, ou usando a tecla L de lápis do teclado, que é o atalho. Eu recomendo que você use o L, não clique lá, para você não criar o vício. Nós começaríamos desenhando, e para desenhar com o lápis, como eu já tinha mostrado anteriormente, você vai dar um primeiro clique, vai dar um segundo clique. O problema é que aqui o lápis do SketchUp ele fica perdidão, né? Ele não sabe bem a direção que você quer desenhar. E nós temos aqui a direção dos eixos do SketchUp. Então veja que, por exemplo, se você esbarrar aqui no eixo vermelho, ele vai te dar a linha nessa direção. Se você esbarrar aqui no eixo verde, ele vai te dar a linha nessa direção. E o eixo azul, que é o eixo Z, ele vai te dar a linha nessa direção. Você tem duas formas de travar a linha em um eixo. Aqui nós temos um problema, pegamos até uma situação interessante, que essa parede aqui ela está alinhada em angulação aqui, né? Então vai ser um pouco complicado, mas também vai ser bom para a gente aprender algumas coisas, como resolver isso. Saindo da nossa planta aqui, para ficar um pouco mais fácil de explicar, quando você começa a desenhar a linha, você pode travar no eixo verde, vermelho ou azul. Se você passar o lápis e aparecer a linha verde, você pode segurar o Shift. Quando você segurar o Shift, ele não vai mais sair do eixo verde. Então repare que eu continuaria fazendo o desenho naquele eixo ali. Se eu passar pelo vermelho e segurar o Shift, eu também vou continuar fazendo naquele eixo. E se eu passar aqui no azul, segurar o Shift, ele também vai travar no eixo ali. Outra forma de você já localizar o eixo é com o lápis solto aqui, pressionar as setinhas do teclado. Então, setinha para a direita vai travar no eixo vermelho, setinha para a esquerda no eixo verde e setinha para cima trava no eixo azul. Apertando a setinha para cima de novo, eu soltei o lápis e eu continuo livre aqui desenhando. Agora que você já aprendeu isso, como utilizar o lápis e travar nos eixos, nós já de cara aqui nos deparamos com um problema. Essa parede, se eu tentar travar aqui em qualquer eixo, eu não vou ter precisão nenhuma. E o ideal em projetos de arquitetura e desenhos é que você tenha o máximo de precisão possível. Então o que eu vou fazer é trocar a posição do meu eixo do SketchUp. Para fazer isso eu vou vir aqui em Ferramentas, Eixos, e ao clicar em Eixos, observe que apareceu o ícone ali, e esse ícone já está me mostrando a posição dos eixos no SketchUp. O que eu vou fazer é dar um clique aqui nessa quina, levar o meu mouse nessa direção aqui, vou dar um segundo clique, e eu posso mexer aqui também para jogar o eixo azul para o outro lado, mas eu quero o eixo azul para cima mesmo, então vou dar mais um clique. O que eu fiz agora é trazer a origem do programa para cá, e eu mudei a posição dos eixos do programa. Então eu conseguiria agora começar aqui na quina, travar com a setinha para a direita no eixo vermelho, desenhar essa linha aqui, travar agora a setinha no eixo verde, fazer esse desenho, aqui no vermelho novamente, aqui para a esquerda, aqui para baixo, aí eu já viria para cá e fecharia aqui. Pronto, eu já tenho ali um pedaço da minha parede para poder subir e dar a minha altura. O problema, antes de começar a fazer isso, eu quero dar mais uma dica. Observe que por a planta ser preta, né, esse desenho da parede, fica muito ruim de visualizar essas linhas. Então o que eu gosto de fazer também, para facilitar a minha vida aqui, eu ter uma visualização melhor, é selecionar essa planta. Mais para frente vocês vão entender um pouco melhor esse conceito. Nós vamos aprender os controles de materiais. E abrindo aqui a bandeja padrão, se eu vier aqui em materiais, nós temos um conta-gota. Quando você clica nesse conta-gota e tenta selecionar um material na sua cena,
ele vai aparecer aqui e você consegue editar propriedades. Só que isso aqui não é um material, é uma imagem. Então o que eu vou tentar fazer aqui é transformar essa imagem em um material. Para fazer isso, é só vir com o botão direito e clicar em desassociar. Ele vai explodir esse grupo de imagem e eu vou clicar com o botão direito sem fazer mais nada e vou criar um grupo. Então ela continua separadinha. Se eu precisar depois mover essa imagem aqui, ela fica separada, porque se eu explodir e por um acaso eu pegar uma linha dessa aqui, eu vou destruir tudo. Então o ideal é que você desassocie e crie um grupo. A partir do momento que você desassociou e criou um grupo, você consegue vir aqui com conta-gota, selecionar essa imagem e ela vai aparecer aqui. Eu consigo vir agora na parte de editar e mexer na opacidade dessa imagem. Então eu consigo deixá-la mais ou menos transparente. Por que eu fiz isso? Eu vou dar uma certa transparência nela, porque agora se eu vier aqui e começar a desenhar, repare como fica muito mais fácil enxergar a nossa linha aqui. Então eu prefiro fazer isso, é uma dica, um macete que eu estou te ensinando agora. Pode parecer um pouco confuso já todas essas informações, se você está iniciando. Caso você também já trabalhe com um programa, pode ser uma dica nova, mas confie em mim, segue aí o passo a passo, vai fazendo tudo o que eu estou fazendo, porque as coisas vão aos poucos clareando e você vai dominar. Qualquer coisa é só rever a aula também, você pode deixar o seu comentário que eu vou te responder, ok? Então faça isso, e agora o que eu vou fazer é continuar desenhando as paredes aqui. Então aqui a gente já tem um outro eixo aqui diferente. Se eu tentar travar nesse eixo aqui, já vai sair totalmente fora da minha parede. Então eu vou mais uma vez, ferramentas, eixos, e vou trocar a posição do meu eixo aqui. Vou colocar ele dessa vez para cá, ok? Então agora eu consigo desenhar a minha parede aqui. Vou parar aqui, onde ela começa a iniciar um arco ali. Já vamos aprender a fazer esse arco aí, parede em curva. Então ok, aqui nós já temos essa parede desenhada, esse pedaço de parede aqui. Aqui eu não desenhei porque é uma janela. Vamos dar uma olhadinha na foto aqui. Por isso que é legal também você ter fotos do que você está fazendo, né, para você poder entender, ver o que significa esse desenho diferente aqui. E olhando a imagem aqui, eu vejo que aquela parte ali é uma janela, né? Então eu não vou fazer agora, eu vou deixar para fazer ela depois. Aqui parece que tem uma cortina, alguma coisa que desce aqui para bloquear essa luz. Acredito que aqui também tem, está um pouco difícil de ver. Parece até que não, mas não vou me preocupar com a janela agora. Eu teria agora que continuar fazendo a parede lá em curva. Então vamos voltar para o SketchUp. E para fazer essa parede aqui em curva, como que eu faria? Para fazer isso aqui nós vamos ter que utilizar mais uma ferramenta, que é o arco. Eu gosto de utilizar o arco de 2 pontos e o atalho para o arco é o A. Então ao clicar na tecla A, você vai ver o íconezinho do arco ali. Já aproveitando que estamos aqui com o arco e vamos fazer uma forma curva, eu já vou explicar um conceito para você aqui no SketchUp, o que é muito importante. Ao desenhar um arco, então clicando aqui no A, você vai dar o primeiro ponto, o segundo ponto desse arco e o raio. Observe que ao fazer esse arco eu tenho várias pontas aqui indesejadas, né? Eu gosto de sempre procurar fazer formas mais suaves. Isso vai influenciar no resultado da modelagem lá na frente. Então aqui no SketchUp, eu também já tive dúvida de aluno com relação a isso, né? Qual a diferença entre um desenho vetorial e um desenho por segmentos? O AutoCAD, por exemplo, ele é um programa que trabalha com vetor. Então, independente da escala, do tamanho que você faça o seu desenho, você nunca vai ter essa situação aqui. E quando costuma ter lá é questão de otimização de vídeo, então você dá um regenerate no seu desenho, ele vai voltar a ficar redondinho. Aqui no SketchUp a gente não tem isso. O desenho aqui é totalmente feito por segmentos, ou seja, ele pega esse arco aqui e para construir ele faz segmentos que vão se juntando para formar a nossa forma aqui. Então, para deixar isso mais suave possível, sempre ao selecionar o arco, círculo, ferramentas curvas, observe aqui embaixo na direita que você tem uma opção chamada lados. Quanto maior o número de lados você colocar,
mais suave vai ficar a sua forma. Porém, mais pesado vai ficar o seu modelo. Então tente sempre colocar um valor que seja suficiente e não muito exagerado. Geralmente eu coloco aqui 40, 50. Vou experimentar fazer com 40 aqui, para que você observe a diferença de um arco com 40 segmentos para um arco com 12. Então veja que eu tenho uma diferença muito grande aqui. O mesmo vale para o círculo. Então eu tenho um círculo aqui com 24 lados. Se eu fizer um círculo pequeno, pouco eu vou perceber isso, a não ser que eu me aproxime muito. Eu vejo ali as pontas, né? Mas dependendo da grossura desse círculo, se fosse uma piscina ou algo muito grande aqui no raio, ficaria nítido essa falha. E para melhorar isso, basta aumentar o número de lados aqui, por exemplo, 50. Então eu vou clicar, veja a diferença de um círculo para o outro, faço os testes aí, siga me acompanhando e praticando. Importante que você pratique todas as informações aqui para entender. Então, já entendendo essa questão do arco aí, o que eu vou fazer aqui agora, clicar no A, que é o atalho, vou clicar nessa ponta aqui, vou clicar aqui no final, onde terminaria esse arco, vou dar um ESC aqui só para confirmar a quantidade de lados, então vou clicar no arco de novo, 40 lados, ok, acho que já é uma quantidade boa, cliquei ali e aqui, e vou levar minha linha aqui em cima. Ok, então eu já tenho o primeiro arco ali. Posso fazer o meu segundo arco aqui. Então, clicar aqui e desenhar o meu segundo arco. Agora eu posso pegar o meu lápis, clicar aqui, e aí eu já tenho esse fechamento aqui em curva. Eu poderia fazer isso de outras formas também, com uma ferramenta de equidistância, mas vamos começar devagar aqui com as ferramentas básicas, aprendendo aos poucos. Então eu vou continuar aqui minha parede. Agora eu tenho uma situação aqui que me favorece, porque eu posso tentar fazer essa linha aqui e travar nos eixos, eu não vou conseguir, né? Teria que trocar o eixo do programa mais uma vez para poder alinhar aqui. Porém, quando eu tenho uma forma aqui que terminou uma linha, eu consigo clicar aqui no ponto final e ao mover o mouse eu vou ver uma linha magenta. E ao mover a linha aqui, ele vai me dar a informação de que é perpendicular àquela aresta. Então, se eu pressionar o Shift, eu consigo manter a linha nessa direção. Ok. E aqui eu consigo ir para cima também, perpendicularmente. Vou clicar aqui. E aqui eu vou fazer perpendicular também com o Shift pressionado. Vou levar até aqui, para que ele encontre o limite da outra ali. E vou fechar essa linha aqui. Ok. Então, eu já tenho aqui a minha parede em curva. Ficou uma pontinha aqui. Agora a gente pode já aprender sobre a borracha, né? Para limpar essas linhas aqui que a gente não quer. Você pode selecionar a borracha ou o atalho E, de Erase. Você vai passar a sua borracha aqui e vai limpar essas linhas. Vai tudo virar uma parede só. Ok, então já começamos aqui com os desenhos da nossa parede. Então agora que a gente já fez a base aqui da forma da nossa parede, precisamos dar uma altura para ela, né? Importante é a gente ter essa informação no projeto, mas não temos. Então, olhando aqui a nossa foto, eu vou deduzir que essa parede aqui tenha 2,80 m de altura aqui. Vou no chute, né? E depois colocando os outros objetos, qualquer coisa a gente ajusta. Eu vou te ensinar a fazer todos esses ajustes aí para ficar o mais fiel possível. E para dar uma altura na parede, eu já tinha mostrado também um pouquinho sobre a ferramenta puxar. Tem uma dica interessante aqui para te dar. Você vai passar a ferramenta em cima da forma que você quer subir. Você vai dar um clique, dar a direção de onde você quer digitar a sua altura. Repare aqui embaixo na direita que conforme a gente mexe ele mostra ali o valor. E eu vou digitar aqui 2,80. Vamos chutar essa medida. A ferramenta de empurrar, ela também eu cliquei aqui, né? O atalho para ela apertando barra de espaço para cancelar é o P. P é o atalho para essa ferramenta. Ela sempre vai armazenar a última medida que você usou. Então, se você for para uma próxima parede, para dar a mesma altura, basta você passar o mouse em cima e dar 2 cliques com o mouse. Dando 2 cliques, ele vai seguir a mesma medida que você usou anteriormente. Então, aqui nós já temos as nossas 2 paredes aqui criadas, né? Para que a gente comece a já ver uma forma aí do nosso projeto. E olhando na foto aqui, eu observo que nós temos um fechamento aqui, né? Parece sem madeira, não sei exatamente o
que material que é, acredito que seja uma madeira aqui. E nós temos no desenho esse fechamento aqui. Para fazer ele, é só a gente criar a nossa linha aqui, seguindo de forma perpendicular. Ela vai virar para cá. Vou fechar aqui, descer aqui e vou fechar ela aqui. Então aqui eu já teria o meu fechamento em madeira. Retornando na foto, ele vai até em cima. Então você já pode dar 2 cliques aqui também, que ele vai fechar. Então a gente já tem aquela forma ali. Olhando a nossa foto aqui, a gente já começa a ter uma semelhança com o projeto aí. Aqui vai entrar um outro pedaço. Só que eu quero já mostrar uma outra informação para você. Quando você tem elementos separados na sua cena, é muito ruim você fazer assim, igual eu fiz, porque depois, se você quiser, por exemplo, mexer nisso aqui, fica tudo grudado, né? O SketchUp, conforme você vai juntando os elementos, ele vai tornando uma coisa só. Tem a separação aqui por linha, a gente conseguiria aplicar um material aqui, outro aqui. Não seria de todo problema fazer dessa forma, mas eu já quero te mostrar também um conceito importante aqui. Eu dei um Ctrl Z para essa parede, para esse fechamento aqui descer e voltar ali para a base. Antes de subir ele, o que eu vou fazer é dar 2 cliques aqui. Dando 2 cliques, ele vai selecionar a face interna e as linhas. E eu vou com o botão direito criar um grupo, ou Ctrl Z, lembrando do nosso atalho lá, se você criou, como eu expliquei nas aulas anteriores, Ctrl G. A partir do momento que isso aqui é um grupo, ele se torna totalmente independente, é uma forma que eu posso mexer sem se misturar com aquela outra ali. Então você vai ver que muitas coisas aqui na cena nós vamos separar por grupos. Isso faz parte da organização. Não vou falar sobre camadas nessa aula, vai ficar para a próxima aula, mas camadas e grupos são coisas que você vai ter que utilizar nas cenas para ter uma modelagem organizada, caso venha a ter uma alteração ou algo do tipo. E se eu tentar agora pressionar o P e subir aqui, eu não consigo mais. Por quê? A partir do momento que você cria um grupo, para editar ele você vai ter que dar 2 cliques para entrar nesse grupo. Veja que todo o resto da cena ficou diferente, né? Só o grupo aqui destacado. E eu mostrei também que se você quiser mudar essa visualização, você pode vir aqui em Janela, Informações do Modelo, e mexer nessa opção aqui, Atenuar o resto do modelo, para você poder visualizar. Eu gosto de deixar aqui no mínimo, porque me destaca bem o que eu estou mexendo. E se você criou também aquele atalho para o F3, você poderia isolar esse grupo aqui. Então criar grupos te dá muitos benefícios aí, não só de organização, mas de flexibilidade também para você fazer edições. Já dentro desse grupo aqui agora, pegando o P de empurrar, eu consigo dar os meus 2 cliques aqui. E clicando o ESC, eu saio desse grupo. Eu posso sair de um grupo pressionando o ESC, ou só dar um clique fora que eu saí. Agora, se eu quisesse mover essa parte, ela fica independente. Então a gente começa a trabalhar como se fosse um Lego mesmo, encaixando as peças. Isso vai deixar o desenho muito mais organizado. Então eu vou encerrar essa aula por aqui, já com essas dicas, já tem bastante informação. Você já pode começar a praticar aqui todo esse conceito de alterar o eixo do programa, praticar a criação de linhas aqui, de arcos, de círculos. Se você quiser fazer o resto das paredes aí do projeto para praticar, ver se você entendeu, você já pode executar esses comandos aí. Qualquer dúvida é só você comentar. Na próxima aula eu vou falar já sobre camadas, vamos continuar modelando aqui a bancada, a gente já vai fazer a esquadria e aos pouquinhos aí a nossa cena vai ganhar forma. Esqueci de falar com relação à programação para as aulas, a minha ideia é que seja realmente uma aula por dia. Por enquanto eu não estou podendo fazer mais do que isso, porque eu estou envolvido com alguns projetos e alguns trabalhos, e para frente eu tendo mais tempo livre vou tentar colocar mais de uma aula, mas também vou tentar manter pelo menos uma aula por dia, ok? Eu já ia encerrar a aula aqui, esquecer de te passar uma informação muito importante, né? Como salvar esse arquivo para a gente continuar na próxima aula? É bem simples, é só você vir em Arquivo, Salvar Como. Ao clicar em Salvar Como, você vai escolher uma pasta no seu computador, vai colocar o nome aqui, então vou colocar, por exemplo, Curso Gratuito, e vou salvar. Depois, se eu for lá nessa pasta e dar 2 cliques no arquivo, ele vai abrir de onde eu parei. Então, salve o seu arquivo para que a gente continue na próxima aula. Todos os links necessários aí estão na descrição do vídeo e nos vemos amanhã na próxima aula.